A todos, no mais uma manhã de dar graças a Deus, seus verdadeiros pais, por estarmos aqui juntos, e família, e agradecer a participação de todos. Estou a ver aqui família Simbine, Laurinda Manaca, Ricardo, Esperança, Palomira, Samuel, Bino, Sombane aqui, não sei, Sombane se é Marta, se não sei, mas tem Sombane aí, tem Jacinta, Mamãe Jacinta, e essa é Gomes Luiz, Nzaia, Olinda, Jambo, Susana, Tito, e Jorge Ndola, Paulo de Jesus, e Paulo Januário, a Gisele, Esperança, Guambe, família Pinheiro, e Cristina. Todos vocês são muito especiais e Deus fica feliz que estejamos aqui juntos. Ok, se levar muito tempo, vamos para a página 363. Estamos na seção 4, não, no capítulo 4. Os paralelos entre as duas eras na providência da ressurreição. É o capítulo 4 da segunda parte. Então, vamos para a página 363, porque em geral não temos falado desses sapatos, o que isso aqui no convento já estudamos esse sapato várias vezes, então por isso vamos ver o quando o Antigo Testamento e o Novo são parecidos. Isso nos ajuda a entender que a história realmente se repete e não há necessidade de andarmos a chumbar todos os dias para fazer nós a sofrer e os outros a sofrer. Devemos aceitar o sacrifício para que as futuras gerações sejam felizes. Então não há necessidade de chumbar por causa de comida, chumbar por causa de desejo sexual, chumbar por causa de que porque fulano falou mal de mim. Não há necessidade mesmo. Não tinha micro aqui. Será que todo mundo estava a me ouvir? Sim, sim. Ok, obrigado. Então, página 363, diz assim, o primeiro parágrafo. Ao compararmos o Antigo Testamento com o Novo Testamento, os 5 livros de Moisés, aliás, eu não sei, Zaya explicou essa página porque eu cheguei atrasado. Explicou ou não? Se Não, explicou, vamos. Explicou? não cheguei a mencionar os livros. Ok, então vamos lá. Então está aqui. Ao compararmos o Antigo Testamento com o Novo Testamento, os 5 livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, os 2 livros históricos de Josué e Esther, os 5 livros didáticos e sapienciais, Job, ao Cântico de Salomão, os 17 livros de profecias, Isaías e Malaquias, no Antigo Testamento, correspondem aos evangelhos, Actos, Carta dos Apóstolos, Apocalipse, respectivamente. O que significa? Os 5 livros de Moisés aqui, para os que ainda não, todo mundo aqui que passou por convento já tem isso mesmo, que parou em casa estudar, são coisas assim muito simples. Nós cantávamos essa canção na escola, em francês, estudar a Bíblia. Tínhamos que memorizar os livros da Bíblia. Dizíamos aqui, os que achou a Samuel pode se recordar, quando cantávamos. Euh, euh, savez-vous ce qu'il y a un? Savez-vous ce qu'il y a un? Il y a un seul Dieu qui règne dans les ciels. Então chegávamos no 5.
Savez-vous ce qu'il y a cinq? Il y a cinq livres de Moisés. Então, cantávamos essa canção. Tem 5 livros de Moisés. Quais são esses 5 livros de Moisés? Então, rapidamente, vou pedir para Manaka dizer os 5 livros de Moisés rapidamente. Se ela não está pronta, Zaya, recita os 5 livros de Moisés. Porque agora estamos na fase onde devemos ensinar a palavra de Deus para todos. Então, a Bíblia precisamos entender, porque não é tanta complicação. O que estamos a fazer agora é o verdadeiro curso teológico. Quais são os 5 livros de Moisés? Se Manaka já encontrou, eu ensinei agora há pouco. Essa página, vou todo mundo voltar para essa página. Mas, ok. Zaya já encontrou? Não. Manaka já encontrou? Também parece que não. Então, temos o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, Número e o livro de, falta um, de Gênesis, É Deuteronômio. Deuteronômio. Então, são esses os 5 livros de Moisés, que são Gênesis, Êxodos, Deuteronômio, Levíticos e Números. São os 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia. Mas isso não é muito relevante, porque já está aí. Agora, o princípio divino aqui é tão extraordinário. Ele nos demonstra claramente que esses livros correspondem aos evangelhos de Jesus Cristo, Novo Testamento. Quais são esses evangelhos? Mateus, Lucas, Marcos, João. E realmente, se ver o conteúdo, não é muito diferente. Com uma exceção só de que é o Antigo Testamento, o Novo Testamento está pouco mais profundo em termos de coração, mas o conteúdo é o mesmo. E depois continua. Os 12 livros históricos, de Josué a Esther, que está naquela página aí que nós aprendemos. Pode rapidamente dizer esses livros, começando de Josué. Quais são? Rápido. Sim. É estranho. Não sei, o seu caderno está onde? Os livros tem Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel e Reis. Só 12. Você não leu 12. Chama Ah, Pedro. sim. Chama Pedro aí. Pedro tem isso aí. Tem o segundo rei, continuando, né? Segundo Reis, primeiro Crônica, segundo Crônica, Esdras, Neemias e Esther. Ok. Esses são os 12 livros. Isso só acompanhar o Antigo Testamento. Então, o princípio divino disse que, e o que é verdade, que isso corresponde. Bom dia, desculpa, pai. Parece que o irmão Helder perdeu a conexão. Talvez colocar a irmã Cristina como tradutora. Ou estão juntos, não sei. Ah, ok, que pode traduzir Cristina. Então, pode pôr Cristina. Márcia não está conectado. Ok, pode pôr Cristina aí como tradutor no computador. Ok, muito obrigado. Então, esses são os 12 livros, só acompanhar o Antigo Testamento. Enquanto isso, Pedro é bom sentar junto com Zaya, com essa parte. Então, depois, esses livros correspondem a Atos dos Apóstolos no Novo Testamento. E se ver o conteúdo desses livros, os 12 livros históricos, e realmente no Atos dos Apóstolos encontra também, eu acho que são versículos históricos que contam a história dos apóstolos.
Agora, tem os 5 livros didáticos e sapienciais, de Job ao Cântico de Salomão. Não sei se Pedro Zaia pode ler esses 5 livros didáticos e sapienciais. Rapidamente, para ganharmos tempo. É Job, Salmos, Provérbios, Eclesiástico, Cântico dos Cantos. Hum. Esses livros correspondem às cartas dos apóstolos. Porque quando diz didático, sapienciais, quando você lê o conteúdo desses livros, você vê as cartas, primeira carta de João, não, segunda carta de fulano, terceira carta de fulano. Quando você lê essas cartas aí, vê realmente que os apóstolos estão a ensinar, porque didático é ensinar sapienciais, sabedoria. Então você vê, eles estão a mandar carta para ensinar, irmãos Cristo, viva assim, 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 assim. Realmente isso é conteúdo didático. E no Antigo Testamento, são esses livros que correspondem às cartas dos apóstolos. E depois, os 17 livros da profecia. Os 17 livros da profecia, de Isaías a Malaquias. Quais são esses 17 livros? Rápido. É Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Oséias, Joel, Amos, Obadias, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ok, não é Amos, é Amós. Pronto. Não tem problema. Então, todos esses livros do Antigo Testamento, estamos já no Malaquias. Então, esses livros correspondem ao livro de Apocalipse, no Novo Testamento. Quando realmente lê o Antigo Testamento, você chega com os óculos do princípio divino, que o Novo Testamento é uma repetição do Antigo Testamento. E é impressionante como o verdadeiro Pai descobriu essas coisas, claro, com a luz de Deus e de Jesus Cristo. Portanto, é tão maravilhoso. É um parágrafo só, não vou ficar muito, porque isso aqui, cada um pode chegar de casa e ler, ou não, estão em casa, claro, um dia que tiver tempo, no final de semana, pode organizar seu caderno para isso, porque amanhã vamos ensinar para pastores, eles devem entender o princípio da restauração por indemnização. Essa que é o problema do cristianismo. O cristianismo sofre porque não percebe o princípio da restauração por indemnização. E qualquer pessoa, mesmo nós que estamos no princípio divino, se não percebermos o princípio da restauração por indemnização, vamos sofrer muito. Só vamos viver acusando os outros, acusando os outros, acusando os outros. Porque o princípio da restauração por indemnização, certo momento parece que somos injustiçados. Por que somos aparentemente injustiçados? Por causa das nossas próprias falhas. O povo judeu parecia estar injustiçado no Egito, que poderia só ver o presente, a forma que ele estava a ser maltratado pelos egípcios durante 400 anos. Parecia que os egípcios são maus. Mas, na verdade, os egípcios não eram nada bons. Esses senhores, por ter frustrado o trabalho de salvação de Deus, é por isso que passava por esse tipo de sofrimento. Então, a nossa vida individual é a mesma coisa. Posso ver como se estou a ser injustiçado. Realmente aqui está comigo naquele momento, vê que não. Aqui mesmo o pastor está a ser maltratado. Não é verdade.
não só a ser maltratado, é porque tenho na minha história um comportamentos que realmente permite eu ser maltratado assim. Então, quando percebemos o princípio da responsabilização, aí podemos viver como a verdadeira mãe, que disse: toda a minha vida foi uma vida de gratidão. Por isso, não odiamos ninguém. Não criamos conflito com ninguém. As pessoas que nos fizeram coisas erradas, nem sempre são pessoas más, nem sempre não nos gostam, mas é porque nós carregamos sujidades invisíveis conosco, carregamos sujidades enormes, e as pessoas têm que cuspir sobre nós porque estamos com sujidade, e devemos nos arrepender para que essa sujidade sejamos limpos. Então, agora, eu não sei, agora podemos já avançar na seção 1, a comparação do período de escravatura no Egito e o período de perseguição no Império Romano. É muito impressionante quando podemos ver esse estudo comparativo, que nos ajuda a entender a providência da ressurreição, nos ajuda a entender a nossa vida, nos ajuda a entender que realmente todos os acontecimentos de Deus que procura a felicidade do ser humano, mas tem Satanás que procura manter o ser humano no sofrimento. Mesmo a nossa presença aqui no mundo, o quê? Tem Deus que quer que possamos tirar proveito. Mas ao mesmo tempo tem Satanás que está a levar alguns a dormir, outros nem querem nem ler o livro que tem, os outros não querem nem escrever, os outros não querem sair das mantas. Quer dizer, é uma luta. A pessoa tem livro na mão, mas não consegue ler o livro que tem na mão, porque está a pesar muito. Mas estamos na página 363. Depois de Jacob entrar no Egito, os seus 2 filhos e 70 homens, os seus descendentes sofreram terríveis abusos. Depois vê aí. O período correspondente na perseguição no Império Romano devia restaurar esse período anterior através de condições de indemnização paralelas. Os 12 apóstolos e os 70 discípulos de Jesus foram os primeiros de muitas gerações cristãs a sofrer perseguição no Império Romano durante um período de 400 anos. Está a ver isso? As pessoas que foram para o Egito começaram o sofrimento foram os 12 filhos de Jacó e os 70 membros de família. Só esses. Primeiro foi José, que foi lá, parecia uma brincadeira aí, parecia a natureza caída dos irmãos de vender, mas tinha uma providência atrás disso. José chega lá, aconteceu o que aconteceu, torna-se primeiro-ministro, faz tudo o que aconteceu aí, chefe, grande chefe, mas a fome começou. E todos foram parar lá por aí de comer. O motivo foi esse. Vamos fugir da fome para ir comer. Comeram de verdade. Depois de comer, os egípcios pagam tudo que vocês comeram aqui. Parecia brincadeira. Mas quando você tem má sorte que anda consigo, você pode tentar se justificar. Pode ir para a esquadra, vai para o tribunal, vai para onde, mas parece que ninguém te ouve. Essa que acontece na vida mesmo. Quando você tem uma má sorte que te acompanha, tudo o que você faz não sai bem. Esse é muito extraordinário, nós precisamos perceber. É por isso, a coisa mais importante na vida é procurar acumular fortuna celeste. A vida não é
que você é sábio, você é inteligente, você estudou muito, você é esperto. O verdadeiro pai que disse no cidadão mundo que ama a paz. Ninguém moverá a verdade pela esperteza. Não se faz desperta daquilo que não se faz desperto, de mentir, de atrapar pessoas. Você se acha despertinha, consegue mentir para as pessoas, foi fazer coisa mal, mas se você consegue, ninguém consegue te apanhar. Uhum. Satanás te viu, Deus te viu, você sozinho se viu. A pessoa que você fez coisa mal, você, que significa não existe crime perfeito. Na área do direito, assim que se diz, não existe crime perfeito. Se você fez mal, sozinho vai confessar. Esse é o segredo da vida, para evitar essas acusações de Satanás desnecessárias. Foram lá para comer. E até ficar o chefe. Mas, como tinha a má sorte que acompanhar ele por causa da falha do antepassado de Abraão, sofrimento começou. Tentaram se defender, nada. Tudo sai errado. A mesma coisa está a acontecer conosco todos os dias. Nível individual, nível familiar, nível nacional, nível mundial. Se cada um estudar sua vida pessoalmente, vai encontrar situações assim no dia a dia. Se estudar sua família, mesma coisa. Se estudar sua nação, mesma coisa. Um dia, vamos ouvir aqui. É o que está a se passar, Cabo Delegado. Houve falha no sítio X, X. Vamos ouvir essas coisas. Por enquanto, não sabemos. Estamos só a analisar externamente. Ah, não, é por quê, pobreza lá, é porque o governo não cuida daquela parte ali, é por isso que o jogo está a se revoltar, é por quê. É porque escutamos todo dia na televisão. É por causa dos recursos, é por causa daquilo. Tudo isso aí são causas externas. Esses recursos não existiram ali hoje. Sempre existiram ali. E a questão aí. Então, portanto, evitemos falhar. Evitemos falhar. Como evitar falhar? Aprender a verdade. Então, aqui, 12 mais 70, descendente de Jacó. No Novo Testamento, 12 discípulos mais 70 seguidores dos discípulos. Esses aqui começaram a perseguição que duraria 400 anos. Outra semelhança é na página 364. Vê no parágrafo 1 escrito que no período da escravatura no Egito, o povo escolhido do primeiro Israel manteve-se puro através da circuncisão, realizando o quê? Sacrifício. E quando deixaram o Egito, guardando o sábado. Durante o período de perseguição do Império Romano, os cristãos do segundo Israel levaram uma vida de pureza, realizando o sacramento de batismo e da comunhão, oferecendo-se eles próprios como sacrifício e guardando o sábado. E em ambos os períodos, eles tinham de seguir um caminho de fé para separar São de Satanás, que os tentava constantemente devido à condição dos erros anteriores cometidos por Abraão e pelo povo judeu. Segunda semelhança aqui. No Antigo Testamento, eles mantinham-se a pureza através da circuncisão. A circuncisão era uma condição obrigatória para ser povo escolhido. E também fazia oferta, sacrifícios, e também guardava o dia de Deus, que
era o sábado naquele tempo. No Novo Testamento, qual era o objeto de fé no Novo Testamento? É escrito aí que levava uma vida de pureza realizando os sacramentos do batismo e da comunhão. Também guardava o dia de Deus, o sábado. Como sabes, no Google, o domingo veio a mudar mais tarde. A data não sei. Então, a semelhança aqui à circuncisão no Antigo Testamento, que era o símbolo de separação de Satanás. No Novo Testamento, para separar de Satanás, tinha que ser batizado. Então, tudo isso, e aqui está escrito no último período, e ambos os períodos, eles tinham de seguir o caminho de fé para a separação de Satanás, que, porque Satanás lhes tentava constantemente, devido à condição dos erros cometido por Abraão. Significa, se sofrer 400 anos, caso do Antigo Testamento, é por causa do erro de Abraão. Não estava a sofrer porque era pecadores, não. E por que o povo judeu, porque o Novo Testamento sofreu 400 anos sob o Império Romano? É por causa do povo judeu ter assassinado Jesus. Essas são semelhanças. E nós, hoje, nós acabamos de ver, no Antigo Testamento, para se separar de Satanás, tinha que ser circuncidado. No Novo Testamento, para se separar de Satanás, tinha que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e receber a Santa Ceia, que é aquele vinho que é símbolo do sangue de Jesus, e aquele biscoitinho, um pauzinho, dependendo da igreja, é símbolo do corpo de Jesus. Isso aí, as igrejas continuam a fazer isso até hoje. A circuncisão no Antigo Testamento era um símbolo da salvação. O Novo Testamento não exige a circuncisão. Os europeus e americanos, todos os cristãos, a circuncisão não é símbolo da salvação. Hoje os cristãos fazem circuncisão, dizem que diminui as doenças, mas não é símbolo de salvação. Para o Novo Testamento, o batismo, a Santa Ceia, é símbolo da salvação. Por isso, todo crente cristão deve ser batizado. Agora, para nós, no Completo Testamento, nós do princípio divino, nem a circuncisão, nem o batismo, mas sim a bênção. A bênção é o meio substancial para nos separar de Satanás. Por isso, nós do Completo Testamento não precisamos ser circuncidados, nem precisamos de batismo, porque muitas pessoas perguntam, vocês batizam? Nós temos. A resposta é que temos um batismo muito extraordinário que corta a linhagem de Satanás de vez. Porque para o Antigo Testamento, cortar aquele prepúcio do órgão masculino, sexual masculino, era símbolo de separar Satanás. E por isso, no Antigo Testamento, a salvação era só para os homens. As mulheres, como não eram circuncidadas, não eram consideradas pessoas. No Novo Testamento, o símbolo de salvação começa a ser para todos, mas limitado. O batismo e a Santa Ceia faz o cristão ser filho adoptivo de Deus. A circuncisão faz o crente do Antigo Testamento ser servo de Deus. Vamos nos entender bem. A circuncisão do Antigo Testamento faz do que o circuncidado, naquela fé judaica, seja o servo de Deus. O batismo do Novo Testamento faz com que o cristão seja filho adoptivo de Deus. O filho adoptivo tem linhagem do pai dele, que é o diabo. Mas Deus adopta.
mas continua com a linhagem de Satanás. A bênção faz com que a pessoa abençoada que segue essas fases seja filho verdadeiro de Deus. Por isso, há muita diferença em termos de conteúdo. Uma pessoa abençoada tem linhagem verdadeiro de Deus. Ele não pertence mais a João 8,44. Ele é filho de Deus, independentemente dos seus pecados. A linhagem não tem nada a ver com o comportamento da criança. Se você é Paulo Januário, se o seu pai era Januário, você é Januário, ou Daniel é Januário, ou não sei, é Nhota, é Januário, todos os seus irmãos são Januário, independentemente de vossos comportamentos. Se não sei, o pai de Paulo de Jesus é Gomes, então o Paulo é Gomes, o Joaquim é Gomes, o Luiz é Gomes, o João é Gomes, o Alinda é Gomes, a Evelina é Gomes, não sei, todo mundo que nasceu desse senhor é Gomes, independentemente dos seus pecados. Essa é a maravilha da bênção. Primeira diferença com Deus. Segundo, o desenvolvimento do amor é diferente. A pessoa circuncidada, o coração só cresce até o nível de servo. Para essa pessoa, olho por olho, dente por dente, ponto final. Não pode crescer mais, porque não tem como. Esse é o conteúdo do Antigo Testamento. O crente do Antigo Testamento não sabe perdoar, não existe. Não existe o perdão de um crente do Antigo Testamento, não existe. Para você pedir ele perdoar, é impossível, porque no coração dele não tem essa noção. Só tem olho por olho, dente por dente. É boa pessoa se não lhe fizer mal. Se lhe fizer mal, pronto, vai cortar seu braço. Se cortou o braço do filho dele, vai cortar o braço do seu filho. Esse é o perdão. Esse é o nível da circuncisão. O batismo e a Santa Ceia também tem nível do coração do filho adotivo. O filho adotivo raramente se sente filho. Ele sempre tem consciência de que aqui não é minha casa. Mas os pais lhe chamarem muito forte a atenção. Ele disse, eu vou para minha casa. Eu tenho pai, eu tenho mãe. Não estou a ver por que eu sofrer aqui. E por isso você vê cristão a mudar de igreja para outra todos os dias, porque, não, tem pastor, não tem fulano, tal fulano, tal fulano, tal fulano. É por isso, se lhe fizer mal, o cristão que faz? Ele se afasta. Não vai fazer olho por olho, dente por dente, mas opa, eu te perdoei, mas a nossa amizade termina aqui. Siga o seu caminho. A vida é lá na frente. Essa é a Santa Ceia. O conteúdo do amor da Santa Ceia, do batismo. Agora, a bênção tem um conteúdo extraordinário. Transformar o inimigo em amigo. Por isso, a bênção é uma semente. Ela está a germinar dentro dos nossos abençoados. Está a germinar. Está a crescer pouco a pouco. Pouco a pouco e vai chegar de geração a geração. A sociedade sempre vai mudar-se para melhor. Essa é uma maravilha da bênção. Mas o batismo e a circuncisão, a salvação é individual. Você não passa os méritos do batismo para os seus filhos, porque a salvação é individual. Você que recebeu o batismo, o seu filho tem que receber o batismo de novo. Você foi circuncidado um nível de servo, não confere linhagem. Você foi circuncidado, o seu filho tem que ser circuncidado de novo. O batismo e a Santa Ceia não confere linhagem de Deus. Por isso, o filho tem que ser batizado.
eu fiz essa pergunta para minha mãe, não foi fácil, porque eu fui batizado na Igreja Católica com 12 anos. Então, quando me explicaram que o batismo tira pecado, andamos com rabinho espiritual, então eu perguntei para minha mãe, mas mamãe é batizado? Ela disse sim, e o papá? Papá também é batizado. Agora, eu perguntei para a mamãe, esse pecado que eu tenho que ser batizado saiu da onde? A mamãe me mandou falar com o papá. Papá também, quando lhe perguntei, me disse, eu era uma criança que fazia muitas perguntas. Então, meu pai disse, ok, vai falar com o padre, como o padre era quase vizinho. A igreja, nós vivíamos perto da igreja. E o padre era um padre muito bom. Todas as portas dele, do escritório dele, estavam abertas todos os dias, diria. A partir de, por aí, 8 horas até 18 horas. Ele sempre estava no escritório dele. Então, nossos filhos, criança da zona, todos, ele nos conhecia a todos porque passávamos por lá para brincar com ele. Então, o padre me disse, você é criança, não pode perceber essas coisas. Mais tarde, voltei para lá para lhe perguntar, já tinha por aí 15, 16 anos. Ele me explicou uma longa história, ficamos horas a conversar, mas no fim não percebi nada. Pronto, aí que comecei a procurar a resposta. A verdade é que o batismo não confere linhagem e os seus filhos têm que nascer com o pecado original, por isso tem que ser batizado e também não confere linhagem, portanto é um problema muito sério. Mas se a bênção, os seus filhos não precisam receber a bênção. Quando a segunda geração está na mesma cerimônia, eles é cerimônia de casamento. Não é cerimônia de pecado original. Até hoje, às vezes, no se dizer deste 2020, o vereador Pai aconselhou de toda a segunda geração começar a fazer cerimônia de separação de 40 dias. Mas eles, 40 dias não existia, não deve existir, talvez por causa da educação deficitária. Estamos a dar aos nossos filhos de segunda geração, por isso eles devem passar por 40 dias de purificação. Mas se isso não é necessário, cerimônia de 3 dias não é necessário para a segunda geração, ou cerimônia de bastão não é necessário, essas coisas todas, bastão, separação, não sei, todo esse procedimento, 5 fases aí, é para nós que temos pecado original. Mas o filho de segunda geração não precisa de toda essa confusão aí. Ele só casa e pronto. Terceira geração, mesma coisa. Então, a bênção é o maior dos batismos. Como quando o apóstolo, quando João dizia que esse meu batismo não serve para nada, virá alguém que vem batizar com fogo, que diz, o batismo dele é espetacular. Ele estava falando de Jesus que vinha com a bênção. Mas Jesus foi assassinado antes de trazer essas maravilhas. Por isso somos muito orados hoje, aqui acabei chegando no nível de hoje, porque não poderia parar aqui falar da circuncisão, falar do batismo, sem falar também do completo testamento, porque muitas pessoas que nós testemunhamos nos perguntam, na vossa igreja tem batismo? Eu já fui batizado na minha igreja, precisa ser batizado de novo? A resposta é simples, temos o maior dos batismos, que é a bênção. Essa é a resposta. E esse batismo é único por cada família. Quando é batizado, seus filhos já nascem com a linhagem de Deus. Não precisa seus filhos a Santa Comunhão, a Santa Ceia. Não temos essa Santa Ceia de todos os dias, uma vez por mês, porque a bênção já resolve todas essas coisas. Mas lá, como tem que comemorar, se recordar toda essa confusão, é seu filho adotivo. É para ele se lembrar. Por isso deve ter Santa Ceia cada mês, para ele se lembrar que, epa, já mudamos, e aqui já estamos aqui, lembrar por causa de Satanás que anda com todo mundo. Mas nós recebemos a bênção uma vez na vida, e ponto final. Não é uma vez por mês, é Santa Ceia, vai tomar de novo o sangue de Jesus, de novo vai comer a carne de Jesus, todos os meses, não é necessário. Agora, se temos irmãos que recebem bênção, mas ainda continuam nas suas igrejas, tomar Santa Ceia, se for convidado de uma igreja aqui ter essa prática, é pecado? Não. Não cometeu nenhum pecado. Se você nunca foi batizado na sua vida, só veio aqui pela primeira vez a rezar e recebeu bênção aqui,
e depois é chamado a ir numa igreja, depois diz tomar Santa Ceia. Se quer tomar Santa Ceia, toma, não tem pecado nenhum. Não tem. Agora, e nós, porque criou-se um mito sobre a circuncisão, as nossas irmãs estão aqui, os que acabaram de receber bênção aqui. Se eu perguntar para lá essa Manaca, perguntar para quem mais das irmãs que recebeu bênção, Edna, se eu perguntar para quem mais irmã aqui, Esther, se eu perguntar para quem, essas irmãs estão a me fugir os nomes, são 6, Juliana, se eu perguntar, falta 2, o nome está a me fugir, Jacinta. Jacinta 2 e Jacinta Mussa, mais que? Glória. Se eu perguntar para Glória Pag, provavelmente, quando estou a falar aqui, na mente dessas meninas aí, quer saber se os noivos são circuncidados. Essa é a cabeça desses senhores aí. Mas não vou perguntar. Agora, se ele não é circuncidado, vai fazer o quê? Já sei a resposta. Ele é mandado para o hospital militar, porque lá estou a circuncidar pessoas. Mas por que deve ser circuncidado? Não, é porque cheira mal, é porque... Mas se cheira mal, tudo esse tempo não cheirava mal, só vai começar a cheirar mal só agora. É só tomar banho. Não é obrigatório um jovem ser circuncidado. Aliás, a circuncisão mesmo na nossa sociedade é um fenômeno novo que, por causa de HIV, começaram a se fazer campanhas, não porque HIV, mas porque HIV. Agora, o Agostinho, não sei o Marcelino, não sei quem mais desses meninos aí, mesmo o Nzai aqui está aí. Provavelmente a Rosa não está conectado, está preocupada, esse Nzai aí está circuncidado ou não? Enzaya, ela já te fez pergunta? Acho que não. Enzaya? Fez. Ainda não. Fez. Já fez a pergunta? Acho que sim, não me recordo. Ok. Não vou te perguntar o que você respondeu, senão todos nós vamos saber se está circuncidado ou não. Esse é o seu segredo. Mas ok. A circuncisão não é obrigatória. Nem é símbolo da salvação. Nada. É só os da saúde, a doutora Suzana aí, sou especialista em andar circuncidar inocentes. Não é bom a circuncisão. Se Deus criou aquela parte do corpo ali, aquela parte do corpo é muito importante. Muito importante. E a mulher que é a beneficiária dessa parte, porque ela é a dona. Então, esses mitos daí, que cheira mal, não cheira mal, eu não sei se é verdade, mas acho que deve ser mentira. Essa parte é importante, que não é circuncidado, não se sente mal. E que já circuncidou-se também não é problema. Não é problema. Agora, a igreja nossa aconselha a circuncisão em caso de doença. Porque pode acontecer que a criança nasce e acontece algum problema, algumas crianças, aquele furinho onde o xixi sai, é pequeno demais. Então, para o xixi sair, começa a chorar muito, porque o xixi não está a sair, então fica aí, como o xixi é ácido, então sente dor. Nesses casos, a igreja não está contra circuncidar. As pessoas, esses meninos de segunda geração e outros, mesmo grandes, se quiser, pode ir circuncidar, mas não é necessário. As irmãs também, não seja enganado que homem não circuncidar, só coisas que Satanás cria por aí, coisas que vocês já andam ouvindo aí das maneiras que homem não circuncidado é assim, homem não circuncidado é assim. As meninas não sejam enganadas. Se você tem um seu marido que o seu noivo, não sei se é o Marcelino, se o Nzaya, não sei se é o Paulo, se não é circuncidado. Não é nada de mal. Não é nada de mal ter que ir submeter a uma cirurgia desnecessária, vai ficar uma semana, 2 semanas a andar mal,
Não sei se vai vestir capelana, no nosso tempo era assim, se vestia capelana por 1, 2 semanas. Então, não é necessário. Pronto. Hoje, vamos terminar por aqui esse último ponto, que diz o seguinte. Depois dos 400 anos, no final da escravatura dos israelitas no Egito, Moisés fez com que o faraó se submetesse através do poder dos 3 sinais e das 10 pragas. Em seguida, conduziu os israelitas para fora do Egito e partiu para a terra de Canaã. Da mesma forma, no final do período de perseguição no Império Romano, depois dos cristãos terem sofrido ao máximo as perseguições, Jesus aumentou o número de crentes, tocando-lhes nos corações com seu poder e graça. Ao tocar o coração do imperador Constantino, Jesus levou-o a reconhecer o cristianismo em 313 depois de Cristo. Em 392 depois de Cristo, Jesus inspirou Teodósio I a estabelecer o cristianismo como a religião do Estado. O que podemos tirar desses acontecimentos no Antigo Testamento? No final dos 400 anos. Aqui também no Novo Testamento, no final dos 400 anos. O que podemos entender? No final da indemnização, o milagre acontece. Se você tem uma situação, está a ajoelhar-se, está a orar, está a fazer tudo do seu nível, mas parece que as coisas não estão a mudar. Centraliza, pede aconselhamento, recebe aconselhamento, mas a situação continua na mesma. Não desanime. Significa ter uma certa indemnização que precisa de um período de tempo. Quando o período de tempo chegar e você manteve sua fé, amor, obediência absoluta para com o céu, mesmo aquela pessoa que te faz sofrer, tentar como não vai conseguir. Porque ninguém é mais forte do que Deus. Ninguém é mais forte do que Deus. Isso devemos ter isso em mente. Ninguém é mais forte do que Deus. E Deus, as bênçãos de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus está sempre disponível. Só que quando chega, quando os anjos de Deus, quando os bons espíritos chegam, quando Jesus chega, quando o verdadeiro Pai chega, quando os espíritos absolutos do bem chegam para nos abençoar, encontra essa sujidade de indemnização. Por isso, para. Por isso, para não ter como. Então, eu espero que você aguente até o fim. E pronto. Os milagres acontecem. Por isso, gratidão e todas as coisas. Êxodo, capítulo 3, versículo 7 a 10. Esse versículo sempre me deixa muito desconcertado, sobretudo antes de aprender o princípio divino. Porque esse versículo é claro. No curso de Moisés, quando Deus diz, eu tenho atendimento a acompanhar o vosso sofrimento. Quer dizer, quando estamos a sofrer, Deus está a sofrer conosco. É como quando você leva o filho para o hospital. Quando o filho está a gritar de dor, a ser picado, injeção, a mãe sente dor, até fecha os olhos, não quer ver, mas tem que segurar o filho para ser castigado, porque aquela injeção não é fácil. Aqueles comprimidos não é fácil. Esse versículo está na página 275. Começa no 274. Aquele versículo aí. Êxodo capítulo 3, 7 a 10. Disse assim: eu vi a miséria do meu povo no Egito,
E bem assim tenho ouvido o seu clamor. Agora na página 275. Por causa dos seus opressores. Conheço, pois, a sua dor. Esse é Deus que está falando. Estou decidido a libertá-los das mãos dos egípcios e a conduzi-los desta terra para uma terra fértil, espaçosa, uma terra que emana leite e mel, terra em que reside o cananeu, o eteu, o amorreu, o ferezeu, o eveu e o jebuseu. Aí vem a palavra que realmente me incomodava no passado. Agora, os clamores dos filhos de Israel chegaram até a mim e vi para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Êxodo, capítulo 3, 7 a 10. Deus disse, agora, depois ele disse, eu vi, quer dizer, quer dizer, quando começa, eu vi a miséria do meu povo, e bem, assim tenho ouvido o seu clamor, sabe? Tenho ouvido. E outras versões na Bíblia diz, tenho acompanhado atentamente o seu sofrimento, tá vendo? Parece um Deus surdo, parece um Deus mau que fica feliz a ver a dor dos seus filhos. Quando você lê esse livro sem os óculos do princípio divino, pode ficar doente, até parar de rezar. Mas não. Você carrega uma doença cujo medicamento precisa de 400 anos. Não tem como. Quando o médico dá os comprimidos por 7 dias, tem que tomar por 7 dias, não há como. Se a injeção, tem que picar 7 dias. Esse é Deus. Como uma mãe que acompanha o filho no hospital e assistir o filho a ser dado injeção. Se é um acidente, assistir o braço do filho a ser cortado, ela, mamãe, não tem como fazer nada. Porque se deixar o braço vai apodrecer e vai morrer. Esse é o coração de Deus. Esse tipo de coisa não é que Deus se assiste, filho, dançando a rir. Deus se assiste chorando o nosso sofrimento. Então, por isso que nos trouxe o princípio divino, para nós compreendermos ele bem e não criar mais problemas nas nossas vidas. E proteger os nossos descendentes para acabar com todo esse sofrimento, seja ele espiritual, seja ele financeiro. Porque a vitória interna provoca a vitória externa. Essa é a causa do estudo desse paralelo histórico, para entender como que as coisas aconteceram. E aqui no final, realmente, quando você termina a indemnização, Satanás já não tem como, mesmo querendo. O faraó queria prender esses senhores aqui, mas o tempo tinha chegado, não tinha como. Ele não tinha como. Ele não leu os sinais, não tinha como. Por isso, primeiro os primogênitos morreram. Ele percebeu e disse, vão. Mas depois ele viu que nada, vamos viver como já estava acostumado. Tentou acompanhar, todos morreram no Mar Vermelho. Deus, quando faz. Mas para Deus fazer, precisamos lhes dar motivo para fazer. Qual é o motivo que devemos dar para Deus agir na nossa vida com máximo poder, com máximo amor, com máximo coração, com máxima bênção? A gratidão. Esse é o segredo. Ser grato em tudo. Dar graças a Deus em tudo. Coisas boas, agradece a Deus. Coisas más, também agradece. É como vai para o hospital na rua. Quando você entende a importância no hospital, o que acontece? Se a mamãe te levar para o hospital, você agradece a mamãe. Mamãe, obrigado por ter me levado para o hospital. Mas o que aconteceu lá? Te picaram mesmo, doeu muito. Te deram um medicamento amargo. Mas como você sabe o valor, agradece a mamãe. É a mesma coisa. Nós
devemos ser tipo doentes adultos. Quando a criança doente é criança, luta com o médico, luta com os pais, deita medicamento no lixo. Zaya não dorme, mas quando a criança é adulta, quando somos adultos, vamos para o hospital. O que fazemos? Ficamos felizes quando alguém nos dá boleia para chegar no hospital. Ficamos felizes o médico nos atender. Ficamos felizes, o médico diz, baixa a calça aí. Você sozinho baixa a calça e pica uma injeção aí. Depois dá um tal de medicamento. E levamos esse medicamento feliz para casa, damos relatório, fomos bem atendidos e começamos a tomar medicamento com fé. O amor, o médico escrever cada 8 horas. Tomar medicamento amargo. E no final, fica curado. Todas as situações que passamos, se alguém nos insulta, alguém nos responde mal, fofoca, leva a minha vida para todos, no Zoom, aonde. É expressão do amor de Deus para a minha cura espiritual. Aí, o Romano 8:28 se aplica na minha vida. É expressão do amor de Deus para a minha cura espiritual. Mesmo entre marido e mulher. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, se eu entender assim, calma, coloca tempo, faz oração, talvez Deus, a um certo momento, vai fazer. Tanto espiritualmente, mesmo nas finanças, as nossas vidas. Então, terminamos por aqui. Amanhã vamos para a sessão 2, que está na página 365. Muito obrigado. Bom dia. E Zé pode continuar com o programa, a menos que haja alguma preocupação ou alguma reflexão. Somos família. Muito obrigado. E não sei se temos algum irmão que ficou com alguma dúvida, algum acréscimo ou anúncio. O silêncio nos mostra que não. Então, em seguida, vamos ligar para os nossos amigos para fazer a oração fecho. Mas antes, vamos contar o nosso Deus Pai, Deus Mãe coreano. Seja Abuji, Omoni, Pai Celestial, amado de Deus, Pai, Secretário. Muito obrigado, Pai Celestial, por mais uma vez. Amanhã, para receber, Pai Celestial. Agradecemos, Pai Celestial, por esta mensagem, Pai, tão importante. Oramos, Pai Celestial, nos dê fortes para o ter, Pai, praticar. E ter usar, Pai. E o ter, Pai Celestial, ensinar para os outros, não podemos ter, Pai. Mesma chance, Pai Celestial. Queremos, Pai, agradecer por tudo que temos feito. Tanta coisa boa, Pai Celestial, que tem feito, Pai Deus. Mantenha-nos fortes, mantenha-nos firmes, não deixe, Pai, que Satanás possa nos separar, Pai. Assim queremos orar, Pai Celestial, por isso, e que eu deva tudo que e dará nos desejamos
Na nossa vida, venha logo. Aonde salvo povo, o mundo inteiro é santo e loucos. Venha logo. Muito obrigado. Vamos nos levantar para dar graças aos Pais Celestiais e aos verdadeiros Pais. Um beijo. Parou. Uma salva, salva. Muito bom dia. Ah, tenham todos um ótimo dia, bom trabalho para os que vão trabalhar, bons estudos para os que vão à escola e a bonana, no mundo que das crianças às 19 horas. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, muito obrigado. Bom trabalho para ti, Nzaya Nzaya. Muchanga, quase muchanga. Então vai. Já falamos bem. Já fama, Wenke. Não, nós também. Mas já não conanga fim de semana, ba. O cara Queen. Fica dentro da casa. Já o funo kukaa kwenye makangazi. Oh, sinkhapa nabwerera pandijitendi paya. Iwe ndi kwatorera ngazi uthawa ngazi, mas como?